Deus te abençoe do seu irmão em Cristo, Vincenzo. Após o surto desta epidemia, chamado coronavírus, Deus instruiu sua noiva da igreja a examinar a mensagem e descobrir que ela já foi profetizada por seu irmão e profeta, William Marion Branham. O profeta nos explica na mensagem exatamente o que acontece no final de cada época, quando um mensageiro sai, e como ele mata o que deve acontecer. Falo com você de maneira velada, para não estragar a surpresa. Vamos começar pelo primeiro sinal, que eu intitulei A Ordem das Feridas descritas na mensagem que o profeta diz, o primeiro selo 63. Ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e a trombeta soou e então a trombeta estava declarando guerra. O mensageiro, vem à terra, o mensageiro da hora, como Lutero, o que isso faz? Então o mensageiro morre. Sele esse grupo, e uma praga cai sobre aqueles que a rejeitaram. Neste primeiro cartel, o profeta explicou a ordem em que Deus se movia em cada era da igreja. 1 vivia um mensageiro, 2 ele toca a trombeta, símbolo da mensagem, para aquela época em particular. 3 esta mensagem sela o predestinado e marca aqueles que o rejeitam. 4 Deus lança uma praga que condena os incrédulos. Vamos agora ver neste outro cartel como Deus define essa praga que cai sobre as pessoas. Primeiro selo 1963. Outro mensageiro chega à terra durante a era da igreja. Ver então, quando se trata, a trombeta soa declarar guerra. Ver é então o que acontece no final, é tomada é então, quando é posta de lado. As quedas da peste os destroem e a morte espiritual afeta a igreja e ela, a noiva, se foi, esse grupo depois vá para outro. Portanto, vemos que o irmão Branham revela que a praga que afeta a era da igreja que rejeita os profetas é na verdade uma peste. Não profetizaram os evangelhos como Mateus 24, 7, Lucas 21 e 11 que haverá fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Mas vamos para outro cartel, onde o profeta revela algo especial para nós. Da mensagem, as 7 eras da igreja, quando a Primeira Guerra Mundial, porque essa sexta trombeta soou exatamente de acordo com o tempo em que Deus falou sobre isso. E quando o mistério foi revelado ali, pelo batismo do Espírito Santo, e então as pessoas, como a igreja, não subiram, e aqueles que se mudaram se recusaram a andar na luz e voltaram, e a praga foi aberta naquele momento, e derramou sobre a terra que era a gripe, que matou todas as pessoas enquanto fazia isso, milhares. Agora, aqui o profeta nos transporta para a última época da igreja que começou em 1906, conhecida como período de Laodiceia. O Senhor deixa a Europa de onde vieram os primeiros 6 mensageiros, Paulo, Irineu, Martim Columba, Lutero e Wesley, se dirige para o último continente descoberto, os Estados Unidos da América, onde Deus desenha a última estrela de sua mão, o profeta mensageiro por excelência, profetizado em Malaquias 4. 5,6, Lucas 17:30 e Apocalipse 10. 7. Mas antes que ele entrou em cena, Deus preparou um despertar que poderia ser um trampolim para o seu profeta, que estava familiarizado com o sobrenatural, o despertar de Azusa Street que se tornou conhecido como o Revival Pentecostal, foi o que permitiu que Portanto, esse despertar foi rejeitado, no entanto, pelo formalismo religioso eclesiástico europeu e conforme lido na nota acima, a praga foi aberta naquele tempo, que era a gripe, que matou milhares e milhares de pessoas. Aqui o profeta nos revela, ainda mais detalhadamente, a razão pela qual a Europa foi atormentada pela praga, dizendo que a razão era a recusa em andar na luz que Deus havia fornecido, a saber, o despertar pentecostal. Isso custou a saída da praga que o profeta chama de gripe. Havia apenas uma gripe que custou milhares de mortes no século XX, e é espanhola. O profeta William Branham nos revelou o caminho de Deus durante a dispensação dos gentios. 1. Envie seu profeta com a mensagem. 2. Selamento para a noiva e a marca para os incrédulos. 3. Enviará a praga que é uma peste. Isso afeta os incrédulos. Se entrarmos na história, descobriremos que, depois da mensagem de Paulo, o mundo conhecido daquela época teve que lutar contra a peste conhecida como peste antonina. Após a mensagem de Irineu, o mundo enfrentou outra peste, conhecida como peste Cipriano, em Roma, causou 5.000 mortes por dia.
Após a mensagem de Martinho, foi o peste conhecido como Justiniano, há 25 milhões de mortes. Após a mensagem de Columba, a história conta um dos pandêmios mais terríveis, a peste negra ou a grande peste, 200 milhões de mortos, seguidos da peste bubônico. Após a mensagem de Lutero, foi a vez da tuberculose. Após a mensagem de Wesley, o despertar pentecostal, foi, como revelado pelo profeta, a gripe espanhola. Em todas as 6 maneiras, Deus tem trabalhado da mesma forma. Surge a pergunta: passaram-se 100 anos desde a gripe espanhola, 1918-20, até o coronavírus, 2020. Se em cada época final Deus derramar um frasco de julgamento, é um sinal de que chegamos ao fim e que em breve teremos o arrebatamento. Deixo-vos com a última nota do profeta: a tempestade chegando. Vemos os jornais e a tempestade chegando. Quando você chegar em casa hoje à noite, faça-me um favor, não vá para a cama até ler Apocalipse 8. Veja as pestilências e tempestades que virão, que atingirão a terra, e trovões e raios abalarão o céu. Problemas passarão por cima da nação. Homens apodrecerão em sua carne. As doenças ocorrerão que os médicos não sabem nada. Mas lembre-se, antes que isso acontecesse, havia um selamento. E os anjos da morte e as pragas foram encomendados por Deus: não se aproxime de nenhum dos que tem o selo na testa. E o selo de Deus é o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não afliges o Espírito Santo de Deus, pois está selado até o dia da tua redenção. Deus te abençoe.